Boa tarde, queridos alunos do sexto ano, tudo tranquilo? Hoje, na nossa primeira aula, como a gente sempre faz, vamos entregar a nossa tarde, vamos entregar a nossa vida debaixo da proteção de Nossa Senhora do seu Filho Jesus e pedindo a eles que nos proteja e nos guarde e nos livre de todos os males. Para isso, vamos consagrar nossa vida inicialmente à nossa Mãe Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Vamos também entregar nossa vida àquele que deu a sua vida por nós. Vamos chamar Deus de Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Peçamos sempre a proteção de Deus e de Maria Santíssima, pedindo a eles que nos proteja e nos guarde, não só a nós, mas que guarde toda a nossa família, que tire de nós os sentimentos de pessimismo, de negatividade e coloque em nós um sentimento puro, um coração puro, certo? Um desejo e a força, e o pensamento de que tudo vai mudar. E já nós estaremos juntos novamente no colégio. Para isso, tenhamos um pensamento positivo e já tudo vai acontecer de acordo com a nossa vontade e a vontade do Altíssimo. Estivemos e sempre estaremos aqui reunidos, em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pessoal, na aula passada eu pedi para vocês fazerem, para a gente corrigir hoje, na nossa aula de hoje, a página 69, que é aquele resumo geral de tudo que a gente já estudou, durante esse capítulo, Nós estudamos as características do gênero anúncio e propaganda, a carta aberta, os pronomes, certo? Agora chegou o momento da gente fazer uma revisão geral, e mostrar que realmente a gente aprendeu. Então vamos lá. O anúncio de propaganda tem como objetivo divulgar uma ideia, um serviço ou uma instituição social e ou ambiental sem fins lucrativos. Para isso, conta com recursos argumentativos compostos por linguagem mista, Que a linguagem mista é a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal, com frases curtas e o emprego de verbos no modo imperativo. Ou seja, o modo imperativo, ele tem o objetivo de convencer o leitor a aderir a uma determinada ideia ou a comprar um determinado produto ou serviço, certo? Os pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Eles podem variar em gênero e número, de acordo com o substantivo a que se referem. Repetindo, pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Eles podem variar em gênero e número, de acordo com o substantivo a que se referem. Se vocês tiverem colocado primeiro número, depois gênero, também não tem problema. Pronomes pessoais
são os pronomes que substituem os substantivos. Quando eu digo Maria foi à feira, o substantivo próprio Maria pode ser substituído pelo pronome pessoal ela, que é um pronome pessoal de terceira pessoa do singular. E assim por diante. Então, pronomes pessoais são os pronomes que substituem os substantivos e identificam as pessoas envolvidas no discurso. Eles podem ser do caso reto ou oblíquo. Reto ou oblíquo. Os pronomes interrogativos são as palavras empregadas para formar frases interrogativas. Importante vocês lembrarem, isso é questão de prova. As frases interrogativas nem sempre vão terminar em ponto final, em ponto de interrogação. Elas vão terminar em ponto de interrogação quando é uma frase interrogativa direta, ou seja, quando eu estou fazendo a pergunta diretamente ao meu interlocutor. Mas se eu faço uma pergunta indiretamente ao meu interlocutor, essa frase vai terminar em ponto final. Por exemplo, Maria, você foi à feira? Eu estou fazendo uma pergunta diretamente ao meu interlocutor, que é a Maria. Mas se eu digo, perguntei se Maria tinha ido à feira. Eu estou fazendo uma pergunta indireta. Então, no final dessa pergunta, não vai ter um ponto de interrogação, vai ter sim um ponto final, já que eu fiz uma pergunta de uma maneira indireta. Pronomes demonstrativos são as palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto seres ou objetos em relação às três pessoas do discurso. Quais são as três pessoas do discurso? Eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou elas. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, pronomes demonstrativos são as palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto seres ou objetos em relação às três pessoas do discurso. A carta aberta tem como objetivo informar, reivindicar, instruir ou alertar sobre determinado assunto de forma pública. Ou seja, a carta aberta ela visa trazer um bem comum para a sociedade não individual. Por isso que ela é feita de uma forma pública, com a presença de argumentos convincentes. Possui registro formal e sua estrutura é formada por o título, a introdução, desenvolvimento, a conclusão e a assinatura. Então, a carta aberta tem como objetivo informar, reivindicar, instruir ou alertar sobre determinado assunto de forma pública, certo? Com a apresentação de argumentos convincentes. Possui registro formal e sua estrutura é formada por título, introdução, desenvolvimento, conclusão e assinatura. Os pronomes de tratamento são palavras empregadas para designar o grau de formalidade. Pronomes de tratamento são palavras empregadas para designar o grau de formalidade que existe entre as pessoas do discurso. Os pronomes possessivos são os termos empregados para dar ideia de posse. Meu, teu, tua, minhas, são exemplos de pronomes possessivos. E, por fim, os pronomes indefinidos são os termos empregados para dar a ideia de indefinição.
imprecisão, indefinição e imprecisão. Certo? Com esse breve resumo, nós fechamos o nosso capítulo 8. Certo? Vamos agora para o nosso capítulo 9. Capítulo 9, na página 70. Medo de quê? Medo de quê? Tem gente que gosta de uma boa história assustadora, com fantasmas, monstros horripilantes e cheia de suspense. Mas será que os acontecimentos nessas narrativas são reais ou não passam de imaginação? E você, como se sente quando escuta ou lê uma história dessas? Quando você vê ali uma história horripilante, assustadora, né? Aquela história contada ao luar, né? À noite, que causa medo, né? Então, pela expressão do menino, que a gente pode ver aqui na próxima página, olha. Tá vendo? Na imagem, como você acha que ele está se sentindo? Como você acha que ele está se sentindo? Eu acho que ele está com medo. A cara de assustado dele. Em sua opinião, que tipo de história causa reações como essas nas pessoas? São histórias pavorosas. São histórias que dão medo. São histórias que assustam, certo? São histórias de fantasmas, de bruxas, né? Então, você gosta de histórias que causam medo e apreensão? Comente com seus colegas. Geralmente, pessoal, quando as pessoas estão contando aquelas histórias que causam medo na gente, a adrenalina da gente fica mil, né? Por isso que a gente fica com medo, a gente fica pensando como é que vai ser o final, o que foi que aconteceu, né? Então, geralmente, a grande maioria das pessoas gostam desse tipo de história justamente por despertar esse sentimento de medo, de pavor, né? De suspense, né? Então, nós vamos agora ler uma história muito interessante na página 72. Iniciar na página 72. Pessoal, mas eu queria que vocês acompanhassem a leitura aí da casa de vocês, tá bom? Olha, os contos populares são narrativas passadas oralmente de geração em geração. Esses textos podem divertir, narrar acontecimentos curiosos e também trazer ensinamentos importantes. Letra A. Você já leu ou ouviu alguma história da tradição popular? Você já leu ou ouviu alguma história da tradição popular? Pessoal, às vezes a gente fica ali sentado com os pais da gente, né, com os avós, e lá se vem eles contar as histórias que eles já ouviram dos pais deles, dos avós deles, ou de outros familiares, né? Geralmente são histórias que a gente ouve muito quando a gente é criança, né? Que a gente dá muita... Assim, quando a gente fica com muito medo, a gente ainda é muito inocente, e aí tudo que conta pra gente sobre essas histórias horripilantes, a gente tende a ficar com aquele sentimento de medo, assustado, né? B. Observe as imagens que ilustram esse texto, né? Então, observe as imagens que ilustram esse texto, tanto na página 72, quanto na página 73, quanto na página 74 e 75. Observe as imagens que ilustram o texto. Sobre o que você imagina ser o conto popular abaixo? O que vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem? Uma senhora com uma cesta de frutas na mão e mais um senhor cumprimentando a senhora, não é? Não é isso? Então, ó, nós vamos conhecer agora, pessoal, a história da Teresa Bicuda, certo?
Prestem muito bem atenção e vamos acompanhar a leitura. Teresa Bicuda. A história de Teresa Bicuda eu mesmo não presenciei, nem conheço ninguém que tenha presenciado, pois Teresa viveu muito tempo atrás, num tempo bem antigo. O que sei é de ouvir contar, mas o João Fonseca, dali da venda, sabe quem é? O filho da Safira. Pois ele, sim, já viu com os próprios olhos a ventania assombrada de Teresa Bicuda, com seus marimbondos e abelhas zangadas. Por conta disso, passou 3 dias de cama. Mas isso foi pouco tempo atrás, ela já morta. Ela viva e ninguém daqui conheceu. Do tempo em que ela vivia, o que todo mundo sabe é que Teresa Bicuda era uma mulher muito ruim, um poço de maldades, pode-se dizer. Fazia maldades com o pai, com a mãe, com o marido que a escorraçou de casa. Fazia maldade até com as amigas. Agora tinha uma coisa que Teresa amava, pois todo mundo tem. Por pior que seja uma criatura, ela sempre tem um ponto fraco. Alguma coisa talvez um pouco perdida, mas que está lá no fundo, escondida em algum canto. Alguma coisa que a faz parecer, por alguns momentos, uma pessoa comum. Alguém capaz de algum tipo de emoção boa. Próxima página. E essa coisa para Teresa era a serra. Ela adorava subir a serra e ficar por lá. Às vezes ficava dias lá em cima, sabe Deus onde. E voltava carregada de cajus e mangabas. E essa era a única coisa boa que Teresa fazia na vida. Dava as frutas, cada uma mais bonita que a outra, maduras, sumarentas, polpudas, docíssimas, para quem encontrasse no seu caminho aquele dia. Quem ganhava essas frutas de Teresa dizia que jamais tinha comido nada igual. E assim a vida foi passando, no passo que a vida tem, até que chegou o dia de Teresa morrer e ela morreu. Como todo mundo um dia acaba morrendo, não importa o mal nem o bem que tenha feito na vida. Morreu cheio de pecado, mas morreu. E foi enterrado do lado de fora da igreja. Naquele tempo, os ricos eram enterrados no chão santo, dentro da igreja, e os pobres no chão de fora. Teresa era rica, todo mundo sabia, mas como era também muito má e pecadora, e fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das 3 igrejas da cidade, nunca pôs os pés em nenhuma delas. O padre nem precisou pensar 2 vezes para decidir que ela não merecia ser enterrada dentro de um lugar onde sequer entrava em vida. Mandou enterrá-la do lado de fora, num local bem afastado, num local onde só se enterravam os criminosos reconhecidos, mortos sem extrema unção. Ninguém se lembrou de uma coisa que ela sempre dizia, que quando morresse queria ser enterrada na serra. Ninguém se lembrou, e mesmo se tivesse lembrado, não teria falado porque ninguém gostava dela, e não ia de jeito nenhum se dar ao trabalho de pensar em atender seu último pedido. Ia? Só que seria melhor, só que teria sido melhor se tivessem se dado ao trabalho, porque foi então que o furdunço começou. Aqui nós vemos algumas palavras com significados que possuem no texto, tá bom? Próxima página. Começou num dia em que o coveiro estava cavando uma cova perto de onde Teresa Bicuda foi enterrada. Ele estava cavando lá, tranquilo, como sempre tinha sido o seu jeito de cavar, quando ouviu uma voz meio tremida, meio irritada, meio pedinte e totalmente macabra, totalmente horrorosa. Mané coveiro, me tire daqui. Ele, que era coveiro desde menino, desde pequenino, trabalhando ao lado do pai, também coveiro, estava acostumado demais com tudo aquilo e não tinha medo de nada, nada mesmo. Aliás, minto. Mané coveiro tinha um medo danado de uma coisa, mas era de uma coisa só e não tinha nada a ver
com o defunto, nem alma penada. Mas isso já é outro caso, que se vocês quiserem, eu conto depois. Naquele dia, no entanto, Mané Coveiro ficou intrigado com aquilo. Vai, o que vem ser isso agora? E a voz tremida e horrorosa tornava a gritar. Mané Coveiro, me tire daqui. Aquela gritaria toda não parava, e ele, que era coveiro, mas não era besta, resolveu sair de perto. Deu por encerrado seu dia de trabalho, fechou o cemitério e foi para casa descansar a cabeça. Quando a noite daquele dia caiu, de repente deu uma ventania pavorosa, dessas de derrubar árvore e até casa mal construída ou muito velha. E o povo todo também, escutou os gritos na rua, gritos horríveis de presságio e anúncio de coisa ruim. A noite inteira, assim, uma noite horrorosa, e custou a passar e não deixou ninguém da cidade dormir. Na manhã seguinte, quando o coveiro foi ver, lá estava o caixão de Teresa Bicuda, da banda de fora da sepultura. Mané Coveiro matutou um pouco, mas fez que não tinha percebido nada, que aquilo que era muito normal, e enterrou o caixão de novo no mesmo local. Aí de noite aconteceu tudo outra vez, do mesmo jeitinho. A mesma ventania de dar medo, os mesmos gritos na rua e todo mundo sem poder dormir, com pavor de algo terrível acontecer. Próxima página. Na manhã seguinte, de novo, o caixão da banda de fora do buraco da cova. E Mané Coveiro, outra vez, fez que não estava nem aí, como se estivesse acostumado a ver esse tipo de coisa. Tornou a voltar o caixão no seu lugar do mesmo jeitinho. E tudo se repetiu, tudo do mesmo jeito, por várias noites. Foi indo, com aquelas noites todas de ventania e gritos, e aquela ameaça de algo horrível acontecer, o povo começou a ficar tresnoitado. Mané Coveiro também foi ficando cansado de ter que enterrar de novo aquele trambolho daquele caixão toda manhã. Foi então que alguém parece que se lembrou do último desejo da defunta. Será que era isso que ela queria, aquela maldita que não deixava ninguém dormir em paz? Por via das dúvidas, os homens mais corajosos da cidade resolveram formar um grupo e se dar o trabalho de enterrar o desejo da defunta e levar seu caixão para a serra. E lá enterraram ela, na beira de um córrego, que desde então ficou conhecido como o Córrego da Teresa Bicuda. Essa história é longa. Agora, se a paz voltou às noites da cidade, naquele lugar, no entanto, nunca ninguém mais chegou perto. Quem tentou, como aquele rapaz, o João Fonseca, filho da Safira, que é teimoso que só ele, conta que os cajus e mangabas que dão ali são os mais bonitos da serra, os mais doces. Só que tudo fica lá mesmo, apodrecendo, porque ninguém tem gosto nem coragem de apanhar. Quando alguém mais afoito vai, como esse filho de Safira, não consegue trazer nada. As árvores em volta estão carregadas de caixas pretas de marimbondos e abelhas e faz uma ventania danada no local. Percebam que isso aqui é como se fosse uma história de terror, porque é o espírito da Teresa Bicuda que vive pairando lá na serra. Como a gente viu o conto é uma história popular, ou seja, é uma história que vem passando de geração em geração. Então, pessoal, na página 74, 76, nós temos a interpretação oral do texto que nós lemos sobre a Teresa Bicuda. O que você achou do conto lido? O que você achou do conto lido? O que você achou do conto lido? O que foi mais que chamou a atenção de vocês no conto da Teresa Bicuda? Vocês acharam essa história criativa em algum momento? Ou vocês tiveram algum medo de alguma coisa que fosse acontecer? Não vão responder essa questão agora. Ou seja, vocês vão responder oralmente.
Segunda, antes de você começar a fazer a leitura do texto, as hipóteses que você levantou em relação à história do conto se confirmaram? Antes de vocês começarem a ler o texto, vocês acharam que a história da Teresa Bicuda era exatamente essa que vocês leram? Ou vocês tinham outra impressão da história? Então, agora sim, vamos começar a nossa interpretação escrita. Vocês agora vão fazer a questão 1 somente. Os personagens são elementos de grande importância em uma narrativa, pois ajudam a construir a história. Vocês vão responder a letra a letra B e a letra C. Letra A, letra B e letra C. Pra gente corrigir já já, tá? Letra A, letra B e letra C. Na letra A, quem é o protagonista desse conto popular? Ou seja, protagonista, pessoal, a gente já estudou lá no primeiro bimestre, que é o principal personagem do conto. Então, quem é o principal personagem? A Teresa Bicuda, não é? Teresa Bicuda é a protagonista. Letra B. Cite alguns dos personagens secundários dessa história. Nós temos o João Fonseca lá no começo, a Safira, o pai, a mãe e o marido da Teresa, o padre e o Mané Coveiro. O João Fonseca, a Safira, o pai, a mãe e o marido da Teresa Bicuda, o padre e o Mané Coveiro. Na letra C, escreva algumas das palavras utilizadas pelo narrador para caracterizar a protagonista. Pessoal, nós temos, né, o narrador da história, ele não fala bem nas características físicas. Ele fala mais nas características psicológicas da Teresa Bicuda. E quais são? Ela era ruim, letra C, viu, gente? Aqui, ó. Ruim, um poço de maldade, rica, má e pecadora. Ela era ruim, um poço de maldades, rica, má e pecadora. Na segunda questão, além dos personagens, o narrador também faz parte das narrativas. Vocês vão responder a letra A letra B e a letra C. Letra A, letra B e letra C. Letra A, B e C.
A, B e C. Então, pessoal, na letra A, olha, segunda questão. Além dos personagens, o narrador também faz parte das narrativas. A. Em que pessoa do discurso essa história está sendo narrada? Em que pessoa do discurso? Nós podemos perceber, pessoal, que tudo lá é tratado na terceira pessoa do discurso. Terceira pessoa do discurso. O foco narrativo está em terceira pessoa. Então, nós temos o narrador, personagem ou observador? Se o foco narrativo é em terceira pessoa, então nós temos o narrador observador. Ele não participa da narrativa. Letra B. Qual é o tipo de narrador dessa história? O narrador observador, ou seja, ele não participa da história. Ele apenas conta de fora, né? Ele não está dentro da narrativa, ele não participa da narrativa. E a letra C. Durante o texto, o narrador faz interrupções para dialogar com o leitor. Identifique e escreva um dos trechos em que isso ocorre. Então, pessoal, é como se durante o texto ele estivesse falando, né, diretamente para o leitor. Quando ele diz assim, ó, o que sei é de ouvir contar. Mas o João Fonseca dali da venda, sabe quem é? O filho de Safira. E outro trecho que ele diz assim, ó, Maneco Velho tinha um medo danado de uma coisa, mas era de uma coisa só, e não tinha nada a ver com o defunto nem alma penada. Mas isso já é outro caso que, se vocês quiserem, conto depois. Ou seja, esses dois trechos do texto, né, eles vão mostrar que o narrador observador, ele quer tipo que manter assim uma comunicação com o seu leitor. Quando ele diz, o que sei é de ouvir falar, ou ouvir contar. Mas João Fonseca dali da venda, sabe quem é? Quando ele diz, ele sabe quem é, ele está querendo manter uma comunicação com o leitor. E na segunda frase que eu falei para vocês, que ele diz assim, Mané Coveiro tinha um medo danado de uma coisa, mas era de uma coisa só, e não tinha nada a ver com o defunto nem alma penada. Mas isso já é outro caso que, se vocês quiserem, conto depois. Quando ele diz assim, se vocês quiserem, conto depois, então ele está querendo manter um diálogo com o leitor. Ok? Terceira questão. É possível identificar quando os acontecimentos ocorreram? Explique. A gente sabe, pessoal, vou fazer essa daqui com vocês, tá? A gente sabe que uma das principais características dos contos e das fábulas, né? É quando a gente tem o tempo e o espaço de uma maneira indeterminada. A gente não sabe exatamente quando as ações aconteceram. Então, a pergunta da terceira. É possível identificar quando os acontecimentos ocorreram? Não. Não. Agora explique, né? Não. Pois o narrador usa algumas expressões como viveu muito tempo atrás, num tempo bem antigo. E outra expressão que ele usa, pouco tempo atrás, para indicar quando os fatos aconteceram. Então, é possível identificar quando os acontecimentos ocorreram? Não. Todos os acontecimentos narrados no conto são de tempo impreciso. São de tempo impreciso. Ok? Na página 77, vocês vão responder a quarta
e a quinta questão. Quarta e a quinta questão. Quarta e quinta questão. Quarta e quinta questão. Vamos lá. Somente a quarta e a quinta questão. Somente a quarta e a quinta questão. Então, na quarta questão, pessoal, nós temos quarta questão. Onde se passam os acontecimentos do conto? Onde se passam os acontecimentos do conto? Não é possível afirmar com precisão o espaço. Não é possível afirmar com precisão o espaço onde se passa a história. Apenas que se trata de uma cidade, provavelmente pequena, perto de uma serra. Não é possível afirmar com precisão o espaço onde se passa a história. Apenas que se trata de uma cidade, provavelmente pequena, perto de uma serra. Então, pessoal, como eu já falei para vocês na questão anterior, uma das principais características do conto, né, é que essa imprecisão, essa indeterminação do tempo e do espaço. Não se tem exatamente o local e o tempo onde aconteceram as ações, certo? Então, quarta, onde se passa os acontecimentos do conto. Não é possível afirmar com precisão o espaço onde se passa a história. Apenas que se trata de uma cidade, provavelmente pequena, perto de uma serra. Ok? Quinta. De acordo com o narrador, Teresa Bicuda tinha um ponto fraco. Qual era o ponto fraco da personagem? Ela amava a serra. Ela amava a serra, vírgula. Adorava subir e ficar por lá. Ela amava a serra, vírgula. Ela adorava subir e ficar por lá. Ela adorava subir e ficar por lá. Respondam agora a sexta questão. Apesar das maldades da personagem, ela fazia uma coisa boa. Qual era a única atitude boa de Teresa? Respondam. Se precisar, pessoal, façam a releitura do texto. Tá bom? Vamos lá? Apesar das maldades da personagem, ela fazia uma coisa boa. Qual era a única atitude boa de Teresa?
Qual foi a única atitude boa de Teresa? Então, pessoal, vocês lembram daquele trecho lá do texto que dizia que ela subia a serra, passava vários dias lá. Quando descia, né, ela trazia várias frutas, mas ela doava as frutas para quem cruzasse seu caminho. Então, qual foi, né, apesar das maldades da personagem, ela fazia uma coisa boa. Qual era a única atitude boa de Teresa? Ela doava frutas para quem cruzasse seu caminho. Ela doava frutas para quem cruzasse o seu caminho. Ela doava frutas para quem cruzasse o seu caminho. Na sétima questão agora, pessoal, olha, o narrador afirma que naquele tempo havia o costume de enterrar as pessoas ricas no chão santo, ou seja, dentro da igreja. Vocês vão responder as letras A, B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C da questão 7. A, B e C da questão 7. A, B e C da questão 7. Então, pessoal, na letra A, olha, na questão 7, o narrador afirma que naquele tempo havia o costume de enterrar as pessoas ricas no chão santo, ou seja, dentro da igreja. Apesar... Letra A. Apesar de ser rica, Teresa não foi enterrada na igreja. Qual foi o local escolhido pelo padre para enterrá-la? A resposta, do lado de fora da igreja, num local bem afastado, onde só se enterravam os criminosos reconhecidos, mortos sem extrema-unção. Do lado de fora da igreja, num local bem afastado, vírgula, onde só se enterravam os criminosos reconhecidos, mortos sem extrema-unção. Letra B. Por que o padre não quis enterrar o personagem no chão santo? Porque o padre não quis enterrar a personagem no chão santo? Porque ela era muito má e pecadora. Ela era muito má e pecadora e fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das igrejas da cidade. Porque o padre não quis enterrar a personagem no chão santo? Porque ela era muito má e pecadora e fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das igrejas da cidade. Repetindo, letra B. Porque ela era muito má e pecadora e não fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das igrejas da cidade. Letra C. Letra C. Onde Teresa queria ser enterrada? No local que ela mais gostava de ficar, né, gente? Na serra. Na serra. Onde Teresa
Onde Teresa queria ser enterrada? Na serra. Ela sempre gostou da serra, por isso que ela queria ser enterrada na serra e não na igreja, certo? Oitava questão. Após Teresa Bicuda ser enterrada, alguns acontecimentos estranhos começaram a ocorrer na cidade. Letra A. Quais foram esses acontecimentos? E letra B. Quem foi a primeira pessoa a presenciar esses acontecimentos? A outra pergunta, a letra B. Qual foi a reação desse personagem diante de tal acontecimento? Então, oitava. Após a Teresa Bicuda ser enterrada, alguns acontecimentos estranhos começaram a ocorrer na cidade. Após Teresa Bicuda ser enterrada, alguns acontecimentos estranhos começaram a ocorrer na cidade. Na letra A. Letra A. Quais foram esses acontecimentos? Quais foram esses acontecimentos? Olha, então, oitava. Após Teresa Bicuda ser enterrada, alguns acontecimentos estranhos começaram a ocorrer na cidade. A. Quais foram esses acontecimentos? Os acontecimentos estranhos, pessoal, que aconteceram depois que a Teresa Bicuda morreu, né? Gritaria no local onde a personagem foi enterrada. Gritaria no local onde a Teresa Bicuda foi enterrada, ou a personagem foi enterrada. E durante a noite, nas ruas da cidade, uma ventania pavorosa capaz de derrubar árvores e casas mal construídas. Os acontecimentos foram: gritaria no local onde a personagem foi enterrada. Gritaria no local onde a personagem foi enterrada. E durante a noite, nas ruas da cidade, uma ventania pavorosa capaz de derrubar árvores e casas mal construídas. Repetindo. Gritaria no local onde a personagem foi enterrada. E durante a noite, nas ruas da cidade, uma ventania pavorosa capaz de derrubar árvores e casas mal construídas. Quem foi, letra B, quem foi a primeira pessoa a presenciar esses acontecimentos? Quem foi a primeira pessoa a presenciar esses acontecimentos? Foi o Mané Coveiro. Mané Coveiro. O Mané Coveiro, certo? Foi o Mané Coveiro. Que foi o coveiro do cemitério, né, gente? Que ele sempre presenciou as vozes da Teresa Bicuda e tudo, né? Então, quem foi a primeira pessoa a presenciar esses acontecimentos? Mané Coveiro. Mané Coveiro. A próxima pergunta. Próxima. Qual foi a reação desse personagem diante de tal acontecimento? Qual foi a reação desse personagem, né, que era o Mané Coveiro, diante de tal acontecimento? Ele saiu de perto e encerrou seu dia de trabalho. Saiu de perto e encerrou o seu dia de trabalho. Saiu de perto e encerrou o seu dia de trabalho, vírgula, fechando o cemitério e indo para casa descansar a cabeça. Então, a resposta completa. Qual foi a reação desse personagem diante de tal acontecimento? Saiu de perto
e deu por encerrado o seu dia de trabalho, fechou o cemitério e foi para casa descansar a cabeça. Fechou o cemitério e foi para casa descansar a cabeça, certo? Então, pessoal, olha, vocês vão fazer a página 78 e a página 79, página 78 e página 79, para a gente corrigir na nossa próxima aula, tá? Página 78 é essa, questão 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 e 13. E na página 79, página 79, questão 14, questão 15. Questão 14 e questão 15. Não precisa vocês fazerem a questão 16, tá bom? Outra coisa, pessoal, vocês não vão me enviar essa atividade, tá bom? Essa atividade não precisa vocês me enviarem, tá certo? Quando eu quiser receber uma atividade de vocês, eu digo assim, essa atividade vocês vão tirar foto e vão me mandar, certo? Mas essa que a gente está terminando de corrigir agora, não precisa vocês me enviarem não, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.